Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, todas as quartas-feiras, ao vivo, às 15 horas, direto da redação do jornal ABC Repórter, e um pit stop na casa do convidado, e é da minha que vos entrevista, né? E todas as quintas-feiras, às 14 horas, você pode assistir pela rede NGT em todo o Brasil. O tema de hoje, tema muito importante. Estamos falando de prevenção do câncer coloretal. E para falar sobre esse tema, uma pessoa que entende muito e que tem estratégias bem interessantes para passar a você, amigo que acompanha o programa Sustentabilidade. É a Ludmila Dias, da Ubuntu Med. Ludmila, obrigado por nos receber aí na sua casa. Muito obrigada, Roberto. É um prazer estar aqui com você. Tá de quarentena aí também? Quietinha, bonitinha? De quarentena. Tá certo, tá ok. Bom, inicialmente, fala um pouquinho como é que surgiu a ideia de investir nessas ações de estudar o câncer coloretal dentro de uma empresa, uma forma tão específica assim. Bom, o Ubuntu Med se tornou uma paixão, não pelo ramo de atuação em si, mas pela causa. Eu já venho com uma certa experiência trabalhando no ramo de diagnóstico in vitro, em produtos para a saúde, desde 2012, e quando me surgiu a oportunidade de trabalhar com teste para rastreamento de câncer coloretal, eu vi a oportunidade que a gente tinha nas mãos de poder salvar muitas vidas, poupar a vida de muitas pessoas, com uma atitude muito simples, simplificando o acesso das pessoas ao diagnóstico precoce. Isso é uma coisa que já vem sendo muito discutida no ramo da medicina, a saúde preventiva, né? A medicina preventiva, e agora com essa oportunidade que tivemos de trazer uma tecnologia muito, muito eficaz e de baixo custo, é uma oportunidade muito grande de salvar muitas vidas. Então, isso virou uma paixão, virou mais que um negócio, virou mais que um produto no mercado, virou uma oportunidade de salvar vidas. E isso foi mais forte do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Exato. Por sinal, eu queria até aproveitar, já que a reapresentação do programa ocorrerá durante a semana e no Dia do Meio Ambiente, às vezes as pessoas ficam imaginando que o programa Sustentabilidade tem que, no Dia do Meio Ambiente, falar de meio ambiente. Nós falamos isso todos os dias, né? Entrevistando pessoas, esse é o nosso... Sim. Então, nós consideramos que o tema de hoje também é um tema de responsabilidade social e também é um tema de sustentabilidade, obviamente. Você insere muito a expressão rastreamento, né? Isso é um pouquinho... Desenvolva um pouquinho por que essa palavra é tão importante na tua concepção de trabalho. Sim, a palavra rastreamento, ela... assim como ela é aplicada em logística, em localização, onde você quer acompanhar onde está um devido objeto, na área da saúde, o rastreamento de uma doença, na verdade, é o rastreamento do grupo de risco. Então, nós temos um grupo de risco, no caso de câncer de intestino, são pessoas acima de 50 anos, e a gente procura rastrear essas pessoas que estão no grupo de risco para trazê-las para fazer os exames preventivos. Eu fico bem confortável para falar isso, porque quando eu tinha 36 anos, ou seja, há quase 30 anos atrás, eu tirei um pedaço do meu já, tá? Nossa! Então, eu não sabia disso, Roberto, me pegou. Então, estou confortável para dizer que a faixa de 50 a 60 anos é o grupo maior, né? Mas ele pode acometer em outras fases, como acometeu a mim quando eu tinha 36 anos, né? Exatamente. A mais alta incidência de câncer de intestino é de indivíduos a partir de 50 a 75 anos,
mas ele pode acometer pessoas de qualquer idade. Sim, sim. Eu pediria para a Lala, que sempre cuida tão carinhosamente do nosso programa, que colocasse o primeiro slide no ar, Lala, para a Ludmila falar um pouquinho. Quer dizer, nós estamos falando aí que nós temos 560 milhões de gasto, é isso? Fala um pouquinho sobre esse slide. Pode deixar no ar, Lala. Vamos voltar, aproveitando esse slide, eu quero voltar um pouquinho no seu conceito de sustentabilidade que você tinha falado. É muito amplamente conhecido o conceito de sustentabilidade relacionado aos recursos naturais, da nossa natureza, do nosso planeta. Mas o conceito de sustentabilidade, ele se aplica a qualquer tipo de recurso, né? Como todos os recursos, eles são finitos, né? Então, na área da saúde, nós temos o dinheiro público, né? Ele é dividido para segurança, educação, saúde. Dentro de saúde, temos os gastos com o câncer, que são um dos gastos que mais preocupa o Ministério da Saúde hoje em dia. O câncer de intestino, ele é o tipo de câncer com a melhor oportunidade de ser reduzido esse custo hoje. Por quê? Eu gostaria de mencionar depois eu posso disponibilizar para vocês um material de uma médica chamada doutora Angelita Gama, onde ela comenta a seguinte frase muito didática, né? E ela diz o seguinte, que o câncer de intestino, ele é um câncer camarada, porque ele nos dá 10 anos que ele leva para se tornar um câncer. Durante esse período de aproximadamente 10 anos, muda um pouquinho de pessoa para pessoa, ele é uma lesão benigna, ele é uma lesão não cancerosa. E se encontrado essa lesão antes dela se tornar um câncer, o indivíduo faz um exame simples de uma complexidade média, aproximadamente, que é a colonoscopia, e tem a sua vida normal, sem grandes dificuldades para voltar ao seu ritmo de vida normal. Então, quando se trata desses recursos que nós temos, 560 milhões que temos de gastos hoje, se a moça puder voltar o slide, eu gostaria de mostrar como que isso está distribuído hoje em dia, que não temos um programa de rastreamento ativo, organizado, implementado no sistema de saúde pública no Brasil. Isso é muito comum. Se você ver a parte verde aqui, essas colunas verdes no gráfico, ele representa os exames e procedimentos de alta complexidade, que são exames como a colonoscopia, as cirurgias, a radioterapia, quimioterapia. Então, esses exames de alta complexidade, eles consomem a maior parte dos recursos hoje em dia. Se passarmos a ter um programa de rastreamento, onde nós vamos buscar os indivíduos que são do grupo de risco para fazer exame preventivo e descobrir essa lesão antes do momento que ela já se tornou um câncer, a gente consegue inverter a pirâmide. Se você analisar esse gráfico nas últimas duas colunas, dá para inverter drasticamente essa realidade, fazer muito mais exames de baixa complexidade, que normalmente são os exames diagnósticos, e fazer um tratamento muito mais simples, que consome muito menos recursos. Quando você olha essa parte amarela, esse fundo amarelo no gráfico, é a quantidade de pessoas que a gente consegue tratar usando a mesma quantia de recursos, sem fazer mais investimentos. Então, às vezes, quando a gente pensa em medicina preventiva, parece que a gente vai ter que tirar um novo recurso, fazer um novo investimento. E nem sempre isso é uma realidade. Não é gastar mais, gastar menos, fazer mais com menos. Menos, porque, na verdade, ali na frente você vai ter um índice menor de internação, vai sobrar dinheiro
na saúde pública e vai proporcionar outras alternativas, até para outras doenças que às vezes, quer dizer, que sempre faz falta, melhor dizendo, às vezes não, né? Perfeito. Exatamente. E lá, daqui a pouquinho, eu já vou chamar o nosso intervalo daqui a pouquinho, e eu pediria que na volta do intervalo, você falasse um pouquinho o que tua empresa oferece para, digamos, solucionar este problema, tá bom? Perfeito. Hoje, entrevista Ludmila Dias, que está falando sobre a necessidade da prevenção do câncer coloretal, para a gente gastar menos dinheiro no país e conseguir atingir mais do que o dobro, pelo que o gráfico mostrou, de pessoas a serem atendidas. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho com esse tema super importante, falando de saúde humana. Até já! Voltamos para o programa Sustentabilidade, falando sobre a prevenção do câncer coloretal e como as empresas, os hospitais, as pessoas devem investir na avaliação precoce da doença, evitando gastos maiores no plano de saúde, para o cidadão e poupando vidas, acima de tudo, que é o que vale a pena nesse imbróglio todo, né? Sobre isso, Ludmila Dias, que tem uma estratégia desenvolvida perfeitamente para atender essa necessidade. Ludmila, fala um pouquinho, então, o que você desenvolveu, o que a sua empresa está fazendo com relação a isso. Bom, Roberto, os recursos para fazer rastreamento de câncer de intestino, eles são recursos muito simples. São testes laboratoriais para fazer um exame de fezes, tá? E a Ubuntu-Med descobriu que ter produtos eficazes não era suficiente para fazer com que existisse uma prevenção de câncer de intestino eficaz. O que nós descobrimos acompanhando pesquisas científicas de pesquisadores muito sérios e muito bem respeitados no Instituto do Câncer, no Hospital Universitário da USP, no AC Camargo. A gente vem fazendo esse acompanhamento dos institutos de pesquisa desde 2013 e a conclusão que nós chegamos todos juntos, isso não é um trabalho só da Ubuntu-Med, é um trabalho conjunto, né, de todas essas entidades de pesquisas que têm desenvolvido um trabalho que seja possível, né, de implementar aqui no nosso país. Nós descobrimos que o grande desafio é não só ter a tecnologia disponível no país, as tecnologias demoram um pouco para serem registradas no Brasil, um pouco mais do que nos outros países, porém, para trazer uma ideia bem didática, quando a gente faz aniversário, nós como pacientes, a gente não entra no Google, a gente não procura o nosso médico para perguntar, escuta, que grupo de risco eu passei a pertencer a partir desse ano, né? E a gente não faz isso. E o que a gente precisa é fazer com que os recursos, não só eles estejam disponíveis, mas que ele vá de encontro com a pessoa que precisa. E é isso que a Ubuntu-Med se empenhou em fazer, em eliminar todas as barreiras entre a pessoa que está no grupo de risco e o recurso que está disponível. Tá? Uma das soluções que a gente desenvolveu foi associar um sistema simples que simplifica a parte de ligação, de contato com esse cliente. Então, ter uma central telefônica que entra em contato com o paciente e fala, olha, suponhamos que seja um serviço público da unidade básica de saúde do município.
olha, é da Unidade Básica de Saúde, estamos ligando porque você faz parte do grupo de risco de câncer de intestino, estamos te convidando para participar da campanha de exames preventivos, você pode comparecer no dia tal, no horário tal. Já imaginou como munícipe, como uma pessoa que está lá na sua casa, nos seus devidos afazeres, receber esse contato, esse cuidado? Isso é o Ubuntu, isso é a filosofia Ubuntu colocada em prática. É uma filosofia africana muito antiga e não é difícil. Com alguns recursos simples que a gente consegue diminuir esse espaço e criar uma ponte entre quem precisa e o serviço que está aí disponível. E lembrando que o benefício, ele não é só para o paciente ou só para o sistema de saúde, ele beneficia todos os envolvidos. Significa que você é uma empresa de conexão de fatores. Isso. Também, Roberto, a gente se empenhou em trazer a tecnologia mais eficaz para fazer o rastreamento de câncer de intestino. Testes de sangue oculto, isso não é uma novidade no Brasil, nós já temos isso há muitos anos, é um teste comum, tá? A tecnologia que a UbuntuMed trouxe para o mercado brasileiro é um teste que é automatizado, ou seja, nós podemos fazer uma quantidade infinitamente maior de testes do que os testes comuns que já existem para diversos outros propósitos. Os outros testes de sangue oculto que existem... Desculpa te interromper, me colocando na posição de quem está assistindo o programa, tá? Eu, por exemplo, me considero agora novamente no grupo de risco, tá? Eu preciso, o que eu faço? Eu entro em contato com você, eu preciso procurar um médico para ele enviar uma receita. Fala desse procedimento na prática, o que você recomenda para a pessoa que está assistindo o programa fazer? Perfeito. O ideal sempre é procurar um médico, pode ser um médico de rotina, que o paciente já tem costume de procurar, e dizer que tem essa preocupação, que ele sabe que ele já foi conscientizado de que ele faz parte do grupo de risco de câncer de intestino, e dizer que ele gostaria de fazer o teste preventivo. Ele vai pedir para fazer o teste de sangue oculto quantitativo, e se ele tiver resultados positivos, o próprio médico vai indicar que ele faça uma colonoscopia. Tá, mas pode ser feito com vocês também o teste? Sim, eles podem nos procurar e a gente pode indicar o local mais próximo desse paciente. Perfeito, perfeito. Inclusive, o nome da sua empresa, né? Explica um pouquinho sobre essa escolha desse nome que você fez aí. Bem, eu tive conhecimento sobre o nome sobre essa filosofia chamada Ubuntu através das redes sociais já há alguns anos, e o que é de mais interessante dessa filosofia é que ela procura encontrar harmonia entre o cuidado que eu tenho comigo mesma, como indivíduo, e o bem da minha comunidade, o bem de tudo que está ao meu redor. Isso não se limita a pessoas, se limita a tudo que tem ao nosso redor. Tem uma frase que é bem conhecida por descrever, né, essa filosofia, que é o seguinte: eu sou porque somos todos nós. Então, essa filosofia diz que, basicamente, não adianta eu estar muito bem se tudo ao meu redor não estiver bem também. Se tudo estiver uma miséria ao meu redor, como eu vou ficar feliz, né? E esse trabalho da empresa, ele tem tudo a ver. Eu vou buscar as pessoas para cuidar delas, eu não vou esperar elas virem até mim pedindo ajuda com um sintoma grave. É interessante que esse conceito nunca foi tão importante na vida do ser humano como agora, né? Exato. Acabou nos aproximando de um amigo em comum, que é o Joel, né? O Joel da Lukitech. Fala um pouquinho para o amigo que acompanha o nosso programa. A Lukitech é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia
basicamente voltada para bebês, né, para que a distância médico possa avaliar o batimento cardíaco do bebê que esteja vivendo essa experiência um tanto quanto complexa de ser portador de um câncer, e o médico coloca um band-aid no bebê e, à distância, ele vê batimento cardíaco e temperatura. E o Joel desenvolveu essa parada aí, que ele é um gênio, um cara que eu adoro, e você está também associada a esta missão dele, porque na verdade é uma missão, né? E fala um pouquinho sobre essa parceria sua. Nós nos encontramos justamente unidos por esse mesmo propósito, essa vontade de ir na contramão da doença do câncer, né? O câncer, depois que ele já está desenvolvido, ele já está alojado, tem pouco que a medicina pode fazer para garantir, para dar alguma garantia para o paciente, né? Então, a gente se encontrou, né, em eventos de startups e produtos para a saúde, e descobrimos que o Joel também é amigo do principal investidor da Ubuntu Med de muitos anos atrás. Eles trabalharam juntos muitos anos atrás, o principal investidor da Ubuntu Med e o Joel. Então, foi uma feliz coincidência, um feliz reencontro, né? E a tecnologia da Looktech, ele vem a tentar monitorar a temperatura do paciente, principalmente para crianças, durante esse momento que ela está passando pelo tratamento, porque essa variação da temperatura pode significar, é uma questão de vida ou morte para o paciente que está passando pelo tratamento, né? Então, o Joel veio com uma dor muito própria, muito que ele viveu, que é assim, deixa eu tentar garantir que isso não passe despercebido, que isso não aconteça, essa variação onde a pessoa possa perder a vida devido a uma variação de temperatura, uma coisa simples. Veja, as coisas mais simples trazem os maiores benefícios. E é interessante porque não é só o paciente que está doente, é a família inteira, né, Ludmila? E aí, digamos que o teu sistema, a tua empresa, como abraça a família inteira, ela converge muito com essa visão da Looktech. Fale-me rapidamente, já que nós estamos quase encerrando o programa, quais são as suas expectativas e, digamos, aquilo que você espera, aonde a sua empresa deverá chegar no próximo ano, por exemplo? O que eu vejo para o futuro próximo, Roberto, é que as pessoas comecem a receber mais, as pessoas, tanto os usuários e os pacientes, como também as empresas dentro da saúde, as operadoras de saúde e a saúde pública, comecem a receber a medicina preventiva com um olhar muito mais valorizado, e eu acredito que a Ubuntu Med, trazendo toda essa inteligência de negócio que a gente traz junto com o produto, ela possa se disseminar com muita rapidez, porque o que é entregue pela Ubuntu Med é a otimização do recurso que é finito, o benefício para o paciente de manter o estado de saúde e não de esperar chegar a um estado de doença para procurar o sistema de saúde. E que o sistema de saúde entenda que isso é satisfação para o munícipe, ou seja, para o beneficiário do convênio médico, de que ele está conservando o seu estado de saúde, ele não está tratando uma dor, uma doença. Isso é um conceito que a gente acredita que a gente consegue entregar. É interessante falar isso porque, por exemplo, eu tenho parentes que moram na Inglaterra, né, e um deles é portador de diabetes, né, e o sistema de saúde público telefona para ele e fala, está marcado o dia tal, seu check-up, senão não recebe insulina. Tá? E eu não entendo... Não é? Eu não entendo porque aqui no Brasil isso não é feito não só pelos órgãos de Estado, como também
pelos planos de saúde, porque no final a conta vai estourar com eles, porque para eles mesmo. Mas, enfim, eu queria que você deixasse a sua mensagem final, que nós já estamos encerrando o nosso programa. Minha mensagem final seria para que as pessoas procurem fazer exames de check-up todos os anos, procure seu médico para saber qual é o exame mais indicado para a sua idade, para o seu estilo de vida e para o seu estado de saúde atual. E para os estados governantes e também para as empresas operadoras de saúde, que procurem olhar a medicina preventiva como uma ferramenta para utilizar melhor o seu recurso. Ludmila, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Se encontrar aquele maluco do Joel, mande um abraço para ele. Tá? Um abraço para você e muito obrigado por estar aqui no seu programa, Roberto. E diga para ele que dos malucos que ele conhece, ele é um dos maiores. Estamos no nosso programa. Voltamos quarta que vem. Um abraço e até mais.